sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Aleluia! Esse texto é um texto muito bom, porque ele fala sobre fé, né? Eu passei o dia inteiro pedindo ao Senhor uma palavra. E agora, tardinha, quase à noite, o Senhor me deu Hebreus 11. O texto é muito longo. Nós vamos ler dois textos longos. Esse e o próximo, que eu vou falar sobre ele também. Hebreus capítulo 11 diz a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Aleluia, glória a Deus, amém? Amém. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque, por ela, os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e alcançando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas, agora, desejo uma melhor, isto é, a celestial, que pelo também Deus não se envergonha deles, e de se chamar seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Aleluia! E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé,
Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, e não temendo a ira do rei, porque ele ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando, os egípcios se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estrangeiros. Amados, eu fiz questão de ler esse texto porque eu percebi que só na leitura nós já vamos percebendo algo, nós já podemos anotar algo. Eu sempre peço a você para que tenha uma caneta, um papel, o que o Espírito Santo tocar no teu coração, marque. Se você não conseguir escrever o versículo, escreve isso assim, VV número tal, né? VV 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Como aqui tem um texto com muitas passagens bíblicas, você pode sentir-se tocado pelo Espírito Santo e vai lá atrás no Velho Testamento, veja o que Deus fez na vida de fulano, o que Deus fez na vida de ciclano. Mas, na verdade, eu gostaria que não foi citado, as pessoas que eu vou falar um pouquinho, não foi citado aqui nesse texto, mas eu gostaria que você abrisse no livro de Daniel, no capítulo 3, Daniel, capítulo 3, que eu vou ler com vocês. Vou pedir ao Renato para estar lendo para mim. Renato, também é um texto bem grande. Prepare-se aí. Daniel 3, de 1 a 27. É uma história longa, mas é uma história boa de se ouvir. Às vezes é importante que você fique atento às histórias bíblicas, porque elas podem despertar em você o desejo de, lá na frente, trazer uma palavra baseada num texto desse. Está preparado, Renato? Estou. Pode ler. Daniel 3, de 1 a 27. 1 a 27, né? 3. A estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura é de 70 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvis o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente.
Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, eles disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas, se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente, a quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mandou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam ao seu exército que afastasse a Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o fogo estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitões: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se aos satrapas, aos prefeitos, os presidentes e os capitões do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos,
nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem a sua capa se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Renato. Obrigado pela ajuda. Irmãos, nós estamos falando de fé. É interessante como Deus nos mostra, irmãos, que a Bíblia ela é muito atual. Alguém pode dizer assim, mas eu não tenho visto ninguém sendo jogado no fogo. Eu não tenho nessas notícias. Amados, aqui no Brasil não, mas tem muitos lugares que as pessoas têm sido jogadas dentro do fogo. E muitas vezes eu vejo a igreja amedrontada contra partidos políticos, amedrontada contra vermelhinho, amedrontada. Irmãos, a Bíblia aqui ela mostra que Nabucodonosor, e todos sabem que era um rei muito terrível. Deus entregou o povo dele nas mãos desse tirano. Irmãos, mas, sabe, eu creio que muitas das vezes Deus permite que os tiranos existam para que ele possa mostrar o poder que ele tem. Deus é poder. Deus não é poderoso, poderoso não, irmão. Deus é o próprio poder. Ele permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram de famílias nobres, irmão, foram levados para a Babilônia, foram levados para aquele lugar terrível. E ali, irmãos, eles foram preparados juntamente com Daniel para exercer cargos de grande valor em Babilônia. Eles não foram colocados em lugares quaisquer, não. Eles foram colocados dentro do palácio. E ali, irmãos, naquele palácio, havia muitas pessoas, irmãos, que tinham ciúme, porque, afinal de contas, como é que um caldeu ia entender que 4 jovens ocupassem um posto tão importante em Babilônia? Ali havia homens doidos para exterminar Sadraque, Mesaque, Abednego e também Daniel, meus irmãos. E é assim que acontece, queridos, quando você entra numa empresa, quando você entra num lugar para trabalhar, você pensa que não tem ali um monte de homens doidos para queimar você, né? Hoje o nome é queimar. Fazer o quê? Fazer com que a chefia encontre defeito em você, fazer com que você perca a confiança dos chefes. É assim, irmãos, que acontece hoje. Às vezes nós pensamos que nós vamos ser colocados numa fornalha de fogo ardente. Não, irmãos, mas nós somos colocados num lugar onde as pessoas estão doidas para nos derrubar. É esse termo que muitas vezes você sabe que é usado dentro das fábricas, é usado dentro dos bancos, é usado nos lugares onde você está ocupando uma posição de liderança, irmãos. Sabe? E vem sim a prova, irmão, sabe? Sabe por que vem a prova? Porque Deus, aqui eu estou dizendo para você que Deus não liberou a fornalha para Sadraque, Mesaque, Abednego. Irmãos, não pense você que Deus vai te livrar do problema, não. Ele vai deixar você ir até o problema, porque no Salmo 70, a Bíblia a Bíblia diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Sabe, irmãos, é importante que vocês possam ter noção de que Deus não te tira do problema, não, irmãos. Ele vai contigo até o problema. Ele se coloca, porque aí no texto está escrito que o rei viu 4 homens. Irmãos, só entraram 3 na fornalha, mas ele, Nabucodonosor, disse: eu estou vendo 4. E creio, irmãos, que ali, no próprio Nabucodonosor, diz, ele é com a aparência dos deuses. E ele estava vendo, porque depois ele fala do Deus Altíssimo, irmão. O próprio Nabucodonosor fala do Deus Altíssimo. E é isso que nessa noite você precisa acreditar. Você precisa entender que a fornalha que Deus vai colocar você, ou colocou você, ele vai junto contigo. Ele não vai deixar você nesse fogo sozinho.
Ele não vai permitir que nada aconteça com você, porque você tem que entender uma coisa. Quando você crê que Deus está contigo nesse negócio, nessa dificuldade, sabe o que acontece, irmão? Você sai de lá ileso, sem nada, porque, irmãos, eles entraram com a roupa, chapéu. Irmãos, a Bíblia está dizendo, eu não estou citando exatamente, mas, irmãos, vocês acabaram de ver o Renato ler, eles saíram com suas roupas sem uma queimadura, sem sequer cheiro, irmãos, de fumaça. É assim que Deus faz, quando, como está escrito aqui no verso, no verso 6. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Não, está no outro texto. No outro texto que nós lemos, eu vou ler aqui para os irmãos, no verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que buscam. Voltemos lá no texto. Sadraque, Mesaque, Abdenego, quando o rei se aproximou deles, o que eles fizeram? Verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Verso 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e que pode nos livrar, e ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Irmãos, eles usaram essa fé que está escrito lá em Hebreus capítulo 1. Eles usaram, irmãos, essa fé porque eles já disseram para Nabucodonosor, e isso que nós precisamos acreditar, que temos que dizer para aqueles que se levantam contra nós: eu não preciso dizer nada para você, porque o Deus que eu sirvo, ele há de me livrar. Aleluia! É assim, irmãos. Um homem de Deus, ele precisa entender que o que está na Bíblia vai passar-se na vida dele e Deus já tem uma resposta para os seus inimigos. Aleluia! Ele está dizendo para você: não se preocupe com o teu emprego, não se preocupe com aquilo que está faltando dentro da tua casa, não se preocupe com a Light, não se preocupe com a Oi, não se preocupe com nada. Porque eu vou entrar nessa fornalha junto contigo. Eu vou te dar vitória. Mas nós precisamos falar como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Nós temos que dizer para o problema: o meu Deus vai junto comigo. Eu tenho certeza que você, problema, já caiu por terra nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém. Precisamos aprender, meus amados irmãos, a estar colocando a Bíblia na nossa vida. Coloque a Bíblia na tua vida para que ela faça o efeito. A Bíblia é como um remédio. Se você não toma, ele não vai fazer efeito. Você não tomou. A Bíblia é para você pegar o texto bíblico e usar no seu dia a dia. Quando você estiver sentindo que um problema está acontecendo, uma situação que você sinta que o teu inimigo, né, normalmente é o patrão, é o dono do banco que manda um comunicado para você: ó, você vai ter que pagar essa dívida até amanhã. É a Oi que diz: ó, se você não pagar a conta, você vai ficar sem telefone. É a Light que bate na tua porta e diz: ó, se você não pagar, vai ficar tudo escuro na tua casa. Diga para ela: Deus é comigo. Eu vou contra você, como disse Davi, no nome do Senhor dos Exércitos. É assim, meus irmãos. Por isso, queridos, Deus me deu, sabe, um texto, 2 textos enormes. Aqui nós estamos vendo 3 homens, irmãos, que pode ser você, eu e você. Mas se nós nos colocarmos como Sadraque, Mesaque e Abdenego, dizendo para o nosso problema: eis que o nosso Deus,
a quem nós servimos é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Então, aqui Deus está dizendo assim, eu te livro do problema e te livro também dessa pessoa que está tentando contra o teu emprego, que está tentando contra a tua vida, que está tentando contra qualquer coisa que você tenha. Esta é uma boa interpretação. Porque a cada dia, irmãos, está a pandemia. Você tem que sair de casa para trabalhar. Você diz para a pandemia, o meu Deus vai comigo. É Ele que me guarda. É Ele que vai me proteger. Eu vou botar a máscara, eu vou pôr a máscara. Mas quem vai me imunizar será o Senhor. É assim, irmãos. Nós precisamos colocar a Bíblia no nosso dia a dia. Nós precisamos, sabe, dizer para as pessoas o que Deus nos ensinou no domingo. Sabe por que eu convido, ligo para você? Sabe, é porque Deus, ele quer falar para você assim, ó, na segunda-feira você vai enfrentar um probleminha. E eu já estou dizendo para você que eu sou contigo. Tá legal? Tá bom ou não? Amém. Eu trabalhava lá no NUTA como professor. E eu era um dos professores mais antigos da escola. E nas férias, numa das férias, a diretora mandou me chamar. E eu fui para aquela escola e lá chegando, né, estava a assistente da diretora, ela disse assim, olha, ela está chegando. O senhor professor, o senhor senta lá na sala dos professores, e a sala dos professores tinha uma mesa muito grande. E eu sentei ali naquela mesa e fiquei ali sentado. E, de repente, começou a me vir uns pensamentos na cabeça. E é como se ela estivesse falando comigo. E aquela voz foi falando comigo, falando, ela vai falar isso para você. Como eu era um dos mais antigos, eu poderia questionar se ela quisesse me mandar embora, me mandar para outra escola, eu poderia ir lá na Metro e questionar. Não, eu sou um dos mais antigos, eu posso ficar aqui, eu vou ficar aqui. Mas o Espírito Santo falou, ela vai te mandar embora, ela vai liberar você da escola, ela não te quer aqui, ela vai falar isso. Irmãos, o Espírito Santo me falou, aí daqui a pouco veio a secretária e falou assim, a diretora está aí, vai te atender. Amém. Eu sentei em frente dela, posso sentar? Posso. Olha, professor, irmãos, ela falou tudo que Deus já tinha me dito lá naquela sala dos professores. Irmão, sabe o que eu fiz, irmãos? Eu fiquei calado, eu não falei nada. Irmãos, eu quero dizer para você uma coisa muito importante. O que Deus tem preparado para a tua vida é infinitamente mais do que qualquer coisa que alguém queira tirar de você. Amém. Eu saí do NUTA, que é lá no Cabral, todo mundo conhece o NUTA, lá no Cabral. É bem distante do centro, não é isso? Todo mundo sabe que o Cabral é distante do centro. Eu trabalhava de noite lá e, irmãos, era um problema sério para sair de lá, porque os ônibus demoravam demais. E aí eu fiquei sem escola. Olha só, eu, efetivo do Estado, sem escola. Eu estava na Mena Barreto, conversando com os amigos, eu falei assim, gente, eu tô sem escola. Me tiraram lá do NUTA. Aí uma pessoa que estava do meu lado falou assim, acho que no AIDA não tem vaga de matemática. Eu falei, quem é o diretor? É o Dorival. Dorival foi o meu primeiro diretor, irmãos. Diretor, sabe, uma pessoa que gostava muito de mim. Eu era menino quando eu fui dirigido pelo Dorival no Colégio José D'Alessandro, colégio da prefeitura. Aí eu falei assim, a pessoa falou assim, vai lá falar com o Dorival. Aí eu falei, vou sim, vou lá falar com o Dorival. Estou sem escola. Porque se eu ficasse sem escola, o que ia acontecer, irmão? Eu ia perder o salário, eu não ia perder o contrato. Eu já era efetivo do Estado há muito tempo, não ia perder, mas eu fiquei receoso. Eu vou perder o meu. Se eu passar 30 dias sem escola, eu vou ser descontado, vai vir zerado. Aí cheguei lá no Dorival para falar com ele. Aí falei, Dorival, eu estou sem escola. Me mandaram embora lá do NUTA. Aí ele virou-se para mim e falou assim, ô César,
Eu não tenho vaga aqui para matemática, não, porque o meu quadro está completo. Mas para você tem vaga, eu vou arrumar um jeito de você vir para cá. Glória a Deus. Irmão, aonde não havia vaga, Deus arrumou uma vaga. Ele transformou todas as aulas de arte em geometria. Ele falou, César, eu vou fazer o seguinte, esses caras não sabem nada de geometria, e eu vou fazer o seguinte, vou pegar todas essas turmas que tem aí, vou tirar todas essas aulas, vou enfiar você para dar aula de geometria. Esses caras precisam aprender matemática, eles não sabem nada de geometria, César. Uhum. Irmãos, eu saí do Cabral, sabe onde fui parar? No Aidan. Centro de Fiquei lá Nilópolis. até o dia da minha aposentadoria. Glória O diabo pensou, irmãos, que ele ia me entristecer. Mas Deus me tirou lá do Cabral. Tenho muito respeito pelo Cabral, porque trabalhei lá há muito tempo, tenho muitos amigos lá. Mas a distância entre a minha casa e o Cabral era uma. A distância entre o Idol e a minha casa, muito pequena, porque eu morava no centro de Nilópolis. É assim que Deus faz, querido. Deus está trazendo essa palavra para você para te tranquilizar. Deus está dizendo para você que Ele está no controle de tudo. Tudo. Não fique com medo. Não temas, porque Deus é contigo. Diz amém. 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 Creia, irmãos, que Deus está preparando um maná para vocês. Eu trabalhei no Aidan de Almeida, comecei lá como um daqueles professores que não dava nem aula de matemática. Eu dava aula de arte. No meu diário tinha arte. Só que Deus me deu a função de dar aula de matemática, porque eu sabia muita geometria e ensinei muita geometria para aqueles jovens. E fiquei lá até o último dia da minha carreira, com 2 matrículas, irmãos. Porque depois Deus colocou todas as minhas matrículas no Aidan de Almeida. Eu creio que eu estou dizendo para você que Deus está abrindo uma nova porta para você. Amém, querido. Às vezes a gente pensa que tudo está caído, tudo está destruído, porque o inimigo quer nos entristecer. Eu passei a manhã toda sem uma palavra. Falei, Suzane, eu não tenho uma palavra. Mas aqui está. Vamos voltar lá em Hebreus 11. Olha aí. Olha o que diz Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Deus está dizendo, a fé é um fundamento, algo estruturado por Deus. Das coisas que se esperam. Nós precisamos imaginar que algo extraordinário. Sonhe, irmãos. Sonhe com o melhor. Eu disse no início do culto dos irmãos, nós vamos comprar pela fé 80 Bíblias amanhã. Pela fé, irmão. Glória a Deus. É assim que funciona, irmão. Eu converso com as pessoas e falo para elas. Ontem Renato veio aqui conversar comigo, nos visitar, com a Michele, com o bebezinho. E eu disse, Renato, eu tenho planos para a obra de Deus. Eu não estou, irmãos, com as condições, mas eu creio que Deus vai estabelecer todas essas condições, amados. Aleluia! Deus, Ele está dizendo, olha, a fé é a prova das coisas que não se vê. Aquilo que você não vê. Você tem que entender que José, quando ele estava lá no Egito, sabe o que ele fez, meus irmãos? Ele disse assim, olha, eu sei que vocês vão sair daqui. Um dia vocês vão sair daqui do Egito. Um dia vocês vão se deslocar para a terra prometida. Não deixe os meus ossos aqui. Irmãos, e Moisés fez isso, levou os ossos de José, trasladou os ossos de José do Egito para a terra de Canaã, a terra prometida, porque José, ele sabia pela fé que Deus ia enviar um libertador
para a nação de Israel, que naquele momento de José, irmãos, eles não tinham problema não, porque José estava cuidando de tudo. José era governador do Egito. É assim que Deus faz, amados. Deus, ele permite que determinadas situações aconteçam na nossa vida para mostrar o seu poder, para dizer para você e para qualquer outra pessoa que assim, não temas, rapaz, fique calmo, fique tranquilo, descanse no Senhor, procure descansar, faça como Raabe, que no momento em que ela estava lá dentro daquelas muralhas toda garantida e entraram lá os espias, ela acreditou que aqueles espias que estavam lá embaixo, porque eles eram fracos, eles não tinham a menor condição de entrar naquela muralha, talvez para Raabe aquela segurança momentânea, ela percebeu que era só momentânea. Nós pensamos que, às vezes, aquilo que nós temos já está seguro e Deus fala assim, não, eu vou te tirar daí, eu vou te colocar num lugar mais seguro. E Raabe, ela acreditou, irmãos. Os espias disseram assim, olha, nós vamos voltar. Deus vai derrubar essa muralha. Deus vai permitir que essa muralha caia. E ela, irmãos, ela via lá embaixo, porque ela morava perto da muralha. Ela via os israelitas pequenininhos lá embaixo, irmãos. Ela poderia ter dito para a família dela, o quê, esses israelitas? Esses caras estão correndo aqui com medo danado. Eles estão lá pequenininhos. Que força eles teriam para derrubar uma muralha, as muralhas de Jericó? Mas ela acreditou em quem? No Deus dos israelitas. E vocês sabem muito bem da história, irmão. As muralhas caíram e ficaram quem? Quem ficou lá dentro que não foi destruído? Raabe e sua família. Deus está dizendo para nós, eu sou contigo. Glória a Deus. Eu estou dizendo para você que você deve permanecer calado diante dos seus inimigos. Glória a Sadraque, Deus. Mesaque, Abednego. Não está escrito na Bíblia que eles gritaram, que eles espernearam. Simplesmente entraram dentro da fornalha. Entraram, mas eles tinham certeza que sairiam daquela situação ileso. Eu estou falando para mim também, irmãos, porque eu creio que Deus está me dando a minha vitória hoje. Glória a Deus. Eu creio, irmãos, que a situação que tem afligido o meu coração, o Senhor já me deu livramento, porque Deus é um Deus que nos dá livramento. Amém. Mais uma vez eu quero dizer para você, o problema, ele existe. O problema, Deus permite que exista. Mas Deus diz para você, diz para mim, eu vou entrar contigo nesta batalha. E você sairá de lá ileso, para a glória, para louvor do meu nome. Porque você tem que entender que Nabucodonosor, por causa de Sadraque, Mesaque, Abednego, ele chamou o Deus de Israel de Deus Altíssimo. Por isso que, às vezes, a nossa batalha é com o superior, irmãos. A nossa batalha, às vezes, não é com um coleguinha, não. É com uma pessoa, assim, muito mais poderosa do que nós. Porque depois que sai o resultado da tua batalha, da tua luta, aquela pessoa que não acreditava no Deus que você serve, ele passa a acreditar. Porque ele diz lá dentro da sua própria cabeça, caramba, eu pensei que esse já tinha caído, já tinha quebrado a cara, e ele saiu para uma melhor. Olha só, irmãos. O cara te dá uma pernada e você vai para um lugar melhor. Olha só que coisa maravilhosa que Deus faz. Né? Muitas das vezes o nosso inimigo pensa que está dando pernada em nós. Não está dando não, irmãos, porque o nosso Deus, ele
quando o cara bate na tua perna, mas encontra a mão do anjo, sabe? O anjo que te defende, ele fica com a espada desembainhada. Por isso que muitas pessoas não sabem por que às vezes ficam doentes, porque tocam nos ungidos do Senhor. E a Bíblia diz assim, ai daquele que toca nos meus ungidos. Vale a pena ser um cristão, vale a pena ouvir uma palavra, vale a pena buscar a face do Senhor, porque no momento que mais a gente precisa, ele se faz presente. Ele diz para mim, diz para você assim, olha, eu estou aí, ó. Você acredita? Você crê? Você crê que eu estou junto de você? Você crê que eu estou dentro do carro com você? Você crê que eu estou no trabalho com você? Você crê? É isso que Deus, ele pergunta para nós. E a Bíblia diz, se creres, verás